No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um recheio delicioso, cremoso, super fácil que você faz em apenas 10 minutinhos e que não vai ao fogo. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal da Dulciana, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma das aulas que compõem a Escola Dulciana de Confeitaria. Então, para mostrar para vocês que eu só entrego conteúdo de qualidade, eu vou ensinar um recheio maravilhoso que você pode fazer em menos de 10 minutinhos e ele fica super cremoso e é super fácil de fazer e nem precisa ir ao fogo. Inclusive, se você quiser conhecer um pouco da Escola Dulciana de Confeitaria e o que mais a gente entrega nessa escola, você clica no primeiro link da descrição, que lá você vai ser levada para uma página que vai te mostrar um pouquinho mais sobre a nossa escola. Para essa receita, você vai precisar de apenas 5 ingredientes, sendo que um deles é opcional. Então, a gente vai usar o chocolate, e pode ser ao leite, branco ou meio amargo, a manteiga, o leite condensado, o creme de leite e o mel, que é opcional. Quando você usa aí o chocolate branco, você pode substituir o mel por glucose de milho para não alterar a coloração do seu chocolate. Lembrando que todos os ingredientes estão aqui na descrição, ao menos um, que é o que vai deixar a gente fazer o ponto ideal do nosso chocolate. Cada chocolate, ele possui, uma necessidade diferente de líquido. Então, se eu falar uma quantidade específica, se você fizer com outro tipo ou outra marca de chocolate, não vai dar o ponto que você precisa. Então, por isso que é importante você assistir essa aula inteira para você entender qual que é o ponto que a gente precisa chegar para o seu recheio ficar no ponto de bico para você conseguir fazer trabalhos aí, tá bom? Primeiramente, a gente vai pegar o nosso chocolate e derreter de 30 em 30 segundos no micro-ondas até que ele derreta completamente. Eu estou usando aqui o chocolate em gotas, mas você pode usar o chocolate normal. Porém, pica ele bem bonitinho para facilitar aí na hora de você derreter, tá bom? Chocolate derretido. E agora preste bem atenção, você vai colocar os ingredientes nessa mesma ordem para dar certo, ok? Então, para começar, você vai colocar a sua manteiga. Por que eu coloco a manteiga primeiro? Porque a gente quer o nosso chocolate quente para derreter a manteiga. Então, mexe até derreter a manteiga completamente e ele já vai começar a mudar de textura aí na hora de você mexer. Ok? Agora você vai colocar o seu mel e o mel é opcional. E aqui, ó, a gente já tem uma ganache bem firme, bem durinha. Ó, uma textura bem firme. Quase impossível de mexer, tá? E agora a gente vai adicionar o creme de leite. Prontinho, adicionamos aqui o nosso creme de leite e aí você vai perceber que ele vai estar num ponto meio esquisito. Ele vai estar bem firme, bem gorduroso, ó. Tá vendo que ele tá bem gorduroso, que ele até solta da minha espátula? E um pouquinho talhado. Esse não é o ponto que a gente precisa. E aí vem a questão. O fudge, a diferença da ganache do fudge é o leite condensado. Então agora a gente vai adicionar o leite condensado até que ele dê o ponto que a gente precisa. E eu vou mostrar para vocês esse ponto. Vou adicionar aos poucos para não ter o risco de perder o ponto do meu chocolate. Mas se caso perca, por um acaso você acabe colocando leite condensado demais, fica despreocupada. É só você adicionar mais chocolate que ele vai voltar no ponto que precisa. Vou colocar aqui 2 colherzinhas de leite condensado. Lembrando que não tem medida correta, justamente porque existe chocolate que vai exigir mais ou menos de leite condensado. Mexa muito bem. E ó, ele não mudou de ponto ainda que eu preciso, então eu vou adicionando aos poucos mais. Ó, ele ainda tá firme demais, tá vendo? Ele tá marcando muito no fundo do meu bowl. Então eu vou adicionar mais um pouquinho, ó. Ainda tá gorduroso, ó. Tá vendo que ele soltou totalmente da minha espátula? Então ele ainda não tá no ponto que precisa.
E olha só o ponto que ele precisa chegar. É um ponto que ele é firme, porém ele é mais cremoso, tá vendo? Ele marca embaixo, mas não marca tanto. Olha como ele tá caindo em fio. Olha só como ele tá caindo em fio. Tá vendo? Esse é o ponto que ele vai ficar ali numa textura para você usar com um ponto de bico. Então você consegue trabalhar com bico nesse ponto. Eu vou agora pegar o meu fouet e vou dar uma batida nele para ele dar uma mairada e ficar ainda mais cremoso. Você pode fazer isso com a batedeira se você preferir. Olha só que lindo que fica, gente. Ele fica bem cremosinho e não precisa bater demais, tá bom? Eu uso normalmente como recheio, então apesar dele ser muito próximo da ganache, eu não gosto muito de usar ele como cobertura de bolo. Porém, ele serve como uma cobertura, um complemento de algumas outras coisas, como por exemplo, o brownie. Ele fica perfeito com brownie também. Inclusive, se você ainda não sabe uma receita perfeita de brownie, é só você clicar no link da descrição ou no card aqui em cima que eu direciono vocês numa receita que eu ensinei que é maravilhosa. Então não esqueçam de ir lá que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora vem o pulo do gato. Toda ganache e todo fudge precisa de descanso. Então se você não levar ele para descansar, não vai ficar bom. Ana, mas você falou que era 10 minutinhos, a gente fez ele aqui em 10 minutinhos. O restante do seu trabalho, você não vai precisar gastar o seu tempo. Ou seja, você vai levar ele para descansar. E enquanto ele descansa, você continua trabalhando. Ou seja, tempo é dinheiro e você não vai gastar o seu dinheiro com isso, ok? Então agora você vai tampar ele bonitinho com plástico em contato e levar ele para descansar pelo menos 5 horas. E aí vai variar. Se sua cidade for muito quente, ele vai precisar descansar umas 8 horinhas. Se a sua cidade não estiver tão quente, aí você vai poder tirar ele antes. Mas você vai saber pela textura. Se ele tiver na textura, né, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é com ela descansada, ele tá perfeito e você já pode usar. Então agora vamos tampar muito bem e daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para vocês o resultado desse fudge maravilhoso. Voltamos com o resultado do nosso lindo recheio. E gente, olha isso, que cremoso que ele fica. É super fácil de fazer. Delicioso, eu simplesmente amo esse recheio, mas além disso, dá para você rechear cones, dá para você rechear trufas, tudo que você quiser. Ele fica perfeito e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também dá para você saborizar aí com frutas secas, com oleaginosas ou até mesmo com cerejas em calda. E o detalhe importante desse recheio é você se atentar às proporções. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo e veja quais são as proporções perfeitas para que ele fique cremoso como recheio de bolo ou como recheio de trufas e cones. Isso porque depois que ele gela, ele acaba firmando um pouquinho. Então é importante você se atentar a essas proporções para que ele não fique duro demais quando ele for na geladeira. Tá vendo como o que eu tô te entregando é ouro? Então eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais do meu curso. Então se você ainda não viu tudo que eu te entrego, dá uma conferidinha no primeiro link da descrição, que eu entrego nesse curso ouro de verdade. Eu entrego não somente receitas maravilhosas, mas eu também te ensino a vender e a precificar corretamente, que é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades. É uma das coisas que mais fazem confeiteiras desistirem. E eu tenho certeza que você vai alavancar o seu negócio assistindo todas essas aulas e aprendendo não somente a fazer bolos perfeitos de ganache e sendo referência na sua cidade, mas também sabendo precificar corretamente e sabendo vender online sem precisar sair de casa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal para sempre receber dicas maravilhosas como essa. Um beijo e até a próxima!